programa Bate-Papo com Klein. Nosso segundo programa, iremos conversar com Paulo Jorge sobre seu sonho de ser motorista de ônibus. Acompanhe. Muito boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com Klein, programa 002. Boa noite, Carlão, meu amigo. Tudo bem com você? Boa noite, Fábio. Boa noite aí a galera que está acompanhando a nossa transmissão. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. E hoje nós vamos ter um bate-papo gostoso aí. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a nossa proposta de hoje. Vamos apresentar o nosso amigo, Carlão? Vamos lá? Ele já tá aqui nos bastidores, ele já tá tremendo ali, falou que tá nervoso, tudo. Vamos lá. Opa! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bom com você, meu amigo? Seja bem-vindo aí. Opa, valeu, obrigado, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui ao lado de vocês, de poder falar um pouco, né, da minha trajetória aí, de como eu consegui o objetivo de ser motorista, né, que foi algo conquistado com muita garra, muito suor, né. Então eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, e a você, Fábio, que tenho muita consideração como irmão, e agora conhecendo um pouco o Carlos Eduardo aí, Gonçalves, né? É uma honra estar diretor, pô. Então, nosso diretor, Carlão, aqui é o nosso diretor, pô. Ele fica quietinho aqui assim, ó, mas depois vem o puxão de ó, podia ter feito melhor assim, ó, vamos fazer assim da próxima vez. Seja bem-vindo, meu caro. Uma satisfação ter você aqui. Paulo, eu agradeço mais uma vez de você ter aceitado o convite. Lá quando ainda a gente estava pensando, né, eu e o Carlos estava discutindo como é que ia ser o programa, como é que ia ser, eu joguei a ideia para você, falei, você toparia participar? Você nem pensou, já bate pronto, topo, só você falar o dia. Então o dia chegou, obrigado por você ter aceitado, né? E eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, né? Como você entrou na área de transporte. Eu trabalhei contigo, então eu posso falar, eu te conheço, você é meu amigo, né? As palavras que você falou da minha pessoa também tem a mesma consideração por você como meu irmão, tal, tanto que te ajudo em questão de mobilidade na região ali, bastante coisa que a gente faz juntos, mas isso é coisa para outro programa. Aqui a gente vai falar sobre a mobilidade, mas sobre a sua história hoje. A mobilidade, a gente pega outro da fiscalização. Então, Paulo, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos como que você entrou primeiro na área de transporte, como surgiu a ideia, se já desde pequeno você sonhava trabalhar com ônibus, não nem digo ser motorista, mas trabalhar no sistema de transporte, e como é trabalhar no sistema de transporte da maior cidade do Brasil. Meu irmão, não tem nem palavra para descrever aquilo que você representa para mim, tanto você como o Carlos Eduardo aí, né? Conheço um pouco de você, trabalhamos juntos, fomos colegas de empresa, somos profissionais, né? E, cara, um pouco da minha trajetória, que eu vou só resumir aqui, né? Eu, para você ter uma noção, eu cheguei aqui em São Paulo em 2011, e eu morava em Guarulhos, e eu sempre pegava os intermunicipais. E eu tinha um sonho, né? Mesmo antes de vir para São Paulo, tinha um sonho de aprender a dirigir. Meu irmão, para você ter uma noção, eu trabalhava para meu tio de segunda a domingo. Tirava leite das vacas dele e tal. Sempre visando o futuro. Meu tio tinha ônibus, tinha carro de passeio, tinha isso, tinha aquilo, e eu sempre esperava
uma oportunidade. Tá no sangue, Fábio. E é tudo no tempo certo. Não adianta você querer apressar o passo maior do que a perna, que o tombo é maior. Né? Então, Fábio, eu cresci sem pai. Quando eu completei 18 anos, perdi minha mãe, né? E aí, meu irmão, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Porque meu pai tinha carro também, meus irmãos tinham carro, mas ninguém tinha coragem de ter a iniciativa de me ensinar a dirigir. Foi quando meu tio me deu a oportunidade de trabalhar para ele e tal, tirava leite das vacas dele e tal. E aí eu chegava e insistia, né? Falava, tio, por favor, será que não tem como você me dar uma oportunidade para aprender a dirigir? Ele chegava e falava, Paulo, você sabe como que se passa a marcha? Me fala as marchas todinha. E eu falava assim, ó, no pensamento, como que era? Ele falava bem assim, você já sabe dirigir. Mas como que eu sei dirigir se eu nem peguei o carro? Né? Mas eu sempre prestava atenção, Fábio e Carlos. Sempre prestava atenção quando eu estava dentro do ônibus, eu ia sempre ali na frente ali, sempre prestando atenção como que ele passava a marcha. Aqueles queixo duro, cambiado, caramba, 4. E aí, resumindo, meu irmão, meu tio morre de infarto. 2 semanas depois eu cheguei e falei, Clavânio, que é o meu primo, por que você não cumpre o pedido que eu pedi para meu tio e ele falou que ia cumprir? Ele parou o ônibus ali que eu comecei a tremer, Fábio. Eita. Tô igual meus pés aqui, tá tremendo aqui. Aí ele chegou e falou, Paulo, você sabe como que é a primeira, como que é a reta, aqui assim, sabe? Falei, mais ou menos. Tó. Ele puxou o freio estacionário e falou, toma, leva. E eu fui, Fábio. É a história de superação, né? Aí comecei a ter as primeiras oportunidades, era uma sexta-feira, a gente estava indo para a cidade próxima ali de onde eu morava. Eu fui até a entrada da cidade. Porque eu não era habilitado, não era nada. E ele era. E, Fábio, eu não tinha muito costume de noção de espaço, essas coisas, mas para passar baixa, eu não dava soco, não dava nada. E ali começou a trajetória, eu começando, ele me dando a primeira oportunidade, a segunda, a terceira, o pessoal foi pegando, criando confiança em mim. E eu fui recebendo a oportunidade. Mas um dos veículos que eu já dirigi, que eu achei muito difícil de dirigir, foi um trator, cara. Nossa. E eu dirigi um trator. Eu ia debulhar milho, cara. Né? Nas roças por lá, ajudando meus primos. Só para receber a oportunidade. Não ganhava nada. Só para receber a oportunidade, Fábio. Para ir aprendendo, né, Paulo? Isso. Quando foi janeiro de 2011, meu irmão me manda uma mensagem de texto, não tinha WhatsApp naquela época, perguntando se eu queria vir para São Paulo. Eu falei, é agora. Minha prima estava lá, ele organizou tudinho e tal, meti a cara e a coragem. Vim para São Paulo. Trabalhei numa transportadora, depois para metalúrgica, saí da metalúrgica. Nesse meio período aí, ó, entre transportadora, eu trabalhei na transportadora 1 ano e 8 meses, saí de boa de lá, na metalúrgica 2 anos e meio, até eu chegar no sistema de transporte, Fábio. Cheguei no sistema de transporte, mandei currículo para Express, entreguei currículo para meu primo que trabalha na Metrópole. Só que nesse meio termo aí, nesse meio período, a Panko me chamou para trabalhar. E uma bendita carta de referência que o meu ex-patrão não quis me dar, porque eu saí de lá, né? Por má vontade. Eu não entrei na Panko, mas era tudo propósito para mim entrar na Express. Entrei de cobrador. No dia seguinte, em que eu terminei o meu processo lá na Panko, que não deu certo, no dia seguinte a Luciana, que era instrutora que dava
fazia entrevista e tal, me chamou para uma vaga. Fiz todo o processo seletivo, tudo certinho, bonitinho, conta, mais conta, processo, isso, aquilo, outro. Fui aprovado. Comecei no dia 12 de outubro de 2015, Fábio, na Express, de cobrador. Dia 16 de setembro foi quando eu fui registrado, 16 de setembro de 2016. No dia 22 de setembro eu peguei minha primeira habilitação. Opa, desculpa. Caramba. Peguei minha primeira habilitação, categoria B. 2 anos depois, Fábio, maio de 2018, troquei para categoria D. Outubro de 2018, estava com um certificado do curso de transporte coletivo em mãos. Olha que Aí foi aquele processo onde o Éder estava de instrutor lá, ele pediu várias xerox, eu entregava xerox de tudo que era jeito, xerox colorida, xerox preto e branco, e eu não sei o que ele fazia. Houve um escândalo aí na empresa envolvendo ele e parente aí do Zé Neguinho, né? Foi mandado embora. Isso já em 2020. Em 2020. Novembro de 2020, senhor Eduardo me liga e fala: Paulo, surgiu uma vaga para um teste para manobra. Você quer participar do processo? Eu falei que quero. Eu quero. Só que, Fábio, eu não sei dirigir até hoje, porque a cada dia que se passa a gente aprende uma coisa nova. Concorda? Verdade. Né? Verdade. E sempre mantendo os pés no chão, seguindo os conselhos que você me deu, Fábio. Né? E a humildade sempre, com que me levou até onde me levou até hoje. Né? Aí, Fábio, fui para o processo. Tá, nós estávamos em 10 lá. No primeiro dia do teste lá, a terceira pessoa que pegou o carro encavalou a marcha. Não foi naquele dia, era uma quinta-feira. Encosta o carro lá, aquele motor traseiro, né, 48006, na época. Nossa, 06. É, hoje é 4806. E agora ele vai ser dado baixa do treinamento e vai entrar o 48861 para treinamento. O piso alto lá, o Milênio 3. Aí o senhor Eduardo fala: Paulo, pega um 629, um Volvo. Eita, eu sei que desse lembro, eu lembro dessa criança. Mano, Eita, bicho bom pra trabalhar. nem me fala, meu. A caixa de marcha dele é coisa maravilhosa. E é forte, meu Deus do céu. É. Aí, Fábio, Eu Três já tinha não feito. querendo te cortar, mas o 629, quando eu trabalhei na Express, ele foi meu carro de escala na 4024. Então eu trabalhei quase 2 meses com esse carro. Eu não era motorista, eu era cobrador. Mas a gente convivia, via dificuldade. Era um xodó esse 629 que, nossa. Carro bom, pô. E era uma das um caixas xodó. mais molinhas que tinha. Porque os outros eram as caixas de marcha, era tudo dura, né? Aí, Fábio, eu trabalhei com ele também de cobrador, com o Bruninho. Acho que você sabe quem é o Bruninho. Lembro, sei quem é. Então, trabalhei com ele cobrindo férias, depois fui para o 697, um Volks. Fiquei fixo lá na 4024 com o Bob. Aí foi aquele processo lá, tal, aquela confusão toda que eu saí da linha, tal, isso, aquilo, outro. Fui pro Barro Branco, de cobrador. Aí de lá não saí mais, até sair pra manobra. Aí, Fábio, entrei, peguei o 629 lá, e a marcha, a ré dele, é do lado da primeira, pra frente, no câmbio. Os 3 que tinha feito o teste ia ser reavaliado, porque não tinha... Um passou por cima do cone, o caramba 4, e esse que encavalou a marcha, né? Do outro. Aí, no final do teste, o senhor Eduardo chegou e falou: bora ali comigo na sala. Você e o Leandro. Eu e o Leandro, nós entrou junto na Express de cobrador, gente.
E no meio de 10 ali, só nós dois que foi aprovado. Para vocês, amanhã, o seu Eduardo falando, amanhã tá aqui, depois do seu expediente de cobrador, para fazer o treinamento. Passar no rolo, passar nas valetas, tal, fazer valetamento, isso, aquilo, né? Aí pegando experiência. 2 dias nós ficou, Fábio. Ele falou, não, estamos aprovados. Top. Fica em casa, não precisa vir mais para o treinamento. Fica em casa que a gente vai ligar para vocês. No dia seguinte, eu já estava já nas catracas do terminal Tiradentes, né? Tinha ficado lá. Porque por conta da pandemia, isso, aquilo, outro, né? Eu fiquei nas catracas. Aí eu tô chegando na garagem, por volta de 9h30 da manhã, o Marcelo, que agora estava de instrutor, Marcelinho, chegou e falou, Paulo, faz favor, você foi o que mais se desempenhou aqui, tal, assim, sabe? Paulo, você não quer ficar já na manobra aí? Você se apresenta para o Silvinho agora, fala que você é o Paulo, assim, sabe? E ele tá precisando. Comecei no dia 5 de janeiro, cara. 5 de janeiro de 2021. De lá não saí mais. E Fábio, lembra quando você chegou e falou, Paulo, mantenha os pés no chão. Faz o seu trampo, não vá nem rodando ninguém. Me lembro como se fosse ontem. Isso aí eu não esqueço, Fábio. Não esqueço. Faz o seu trampo. E tô seguindo até hoje, Fábio. Tô seguindo até hoje. Humildade sempre, né, Paulo? Com certeza, Fábio. Com certeza. Paulo, mas antes de você falar um pouco mais como você chegou a ser motorista de ônibus, vamos falar um pouco do tempo que você foi cobrador, né? Aí eu posso falar porque eu também fui, trabalhei na mesma empresa, trabalhamos na mesma linha, né? Hoje, lógico, as diferenças entre cobrador e motorista são totalmente enormes. Mas quando você foi cobrador, qual era o que você mais gostava de fazer quando você era cobrador? E qual eram as dificuldades de ser cobrador de ônibus na maior cidade brasileira, ou seja, na capital paulista? Quais são as dificuldades? O problema são os passageiros ou o dia inteiro você escutar aquele barulho do motor na sua cabeça? Qual é? Diga pra gente aí. Desculpa, pode repetir novamente? Falei assim, quais são as dificuldades do cobrador no tempo que você foi cobrador? É você escutar passageiro reclamando que o ônibus está demorando, que o ônibus é velho, que é isso? Ou você escutar o dia inteiro o barulho daquele motor do ônibus na sua orelha? Né? Simples e objetivo. Da sua experiência, da sua trajetória como cobrador. Meu irmão, eu entrei aqui de cobrador com o intuito do quê? Passar para motorista, independente das notícias que falava, vai acabar com o cobrador, isso, aquilo, outro. Eu não entrei com esse intuito, vai acabar cobrador, vou passar para motorista, tô tranquilo. Não entrei com isso. Primeiro, eu entrei com o intuito de crescer na minha vida, ter uma meta. E a minha meta é não ser melhor do que ninguém, nem ser melhor do que Deus. Minha meta é ser melhor do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. O mesmo pensamento lá atrás, Fábio, era esse. Dar o meu melhor, se dedicar, chamar atenção positivamente, para que o pessoal veja com o foco que eu tinha em crescer na empresa. Que foi quem me deu a oportunidade, né? Daqui, eu tô com... Não tô falando que eu vou sair da Express, vou para outra empresa procurar coisas melhores. Mas o dia de amanhã a Deus pertence, Fábio. Entendeu? Hoje eu tenho 1 ano e 2 meses de motorista. Já é uma pequena experiência. Eu não sei o dia de amanhã, só Deus sabe. Então, eu agradeço a oportunidade que a Express deu para mim adquirir essa experiência aqui como motorista, que já é algo para mim que é positivo. Coisa que muita gente
achava que eu não ia chegar onde eu cheguei. E hoje muita gente tira o chapéu para mim. E aquilo que eu sempre falei, a humildade sempre em primeiro lugar. A humildade te leva longe. E o que mais me chamou a atenção, Fábio, foi na época que eu estava na 4024, onde fizeram um RO meu para mim sair da linha e falaram que eu estava negócio de assédio, isso, aquilo, outro. Isso aí foi muito grave. Entendeu? É complicado. Foi complicado essa época aí, onde eu quase perdi meu emprego, mas eu consegui comprovar que não aconteceu nada disso. Foi a época mais complicada. Passageiro ali, meu irmão, mesmo comportamento de hoje, eu continuo, foi lá atrás, como cobrador. Bom dia, boa tarde. Ah, cobrador, passa em tal lugar? Passa sim, vou orientar. Sempre dando o meu melhor, sempre dando a explicação da melhor maneira possível para aquela pessoa. A gente fazendo aquilo que sempre a SP Trans e a empresa sempre passar pra gente, né? O meu também, quando eu fui cobrador, o meu posicionamento era sempre assim: bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do que fosse, cumprimentava, perguntava alguma coisa que não tinha nada a ver com o trajeto, não me envolvia em conversa com ninguém, não. E se perguntasse o trajeto, passa sim, não passa não. Se era uma linha que às vezes quando a gente muda as linhas, né? Era uma linha que eu não conhecia, eu falava, moço, eu não conheço o trajeto, é meu primeiro dia e tal. Sempre com educação. Aquilo que os treinamentos sempre passaram pra gente, né? Então... Positivo. Carlão, tem alguma pergunta pro Paulo? Tem que fazer o diretor trabalhar um pouquinho, porque ele tá só olhando. Na verdade eu tenho sim. Aí, viu? Falei. Você disse que você trabalha como motorista há 1 ano e meio, é isso? 1 ano e 2 meses. Tá. Vamos lá. Vamos supor que acontecesse o seguinte. Imagine você que uma encarroçadora, uma montadora de ônibus, ela decidisse resgatar um veículo do passado. Tipo, ela vai pegar, vai fazer uma nova reestilização de um modelo icônico, de uma época, não importa qual, e a Express saísse na frente e fizesse a requisição de um exemplar desse veículo. E aí você teria a oportunidade de escolher qual seria esse modelo icônico que seria reestilizado e que você teria o prazer de dirigir. Aí eu te pergunto, qual seria esse modelo que você traria do passado para você mesmo pilotar? Ah, pelo amor de Deus. Vamos ver, Carlos, o que ele vai falar? Meu irmão, eu sou fã do S21, meu Deus. S21, meu Deus do céu. Tem um lá na garagem lá, que ele foi adaptado. Verdade. Foi adaptado, meu Deus do céu. E eu tive a honra, antes de eu sair para motorista, de pilotar ele. Meu Deus do céu. Que sensação. E tem mesmo, ele virou carro-pipa. Virou carro-pipa. Ele virou carro-pipa. Boa noite, boa noite. A dona Ana, para quem não conhece, boa noite, dona Ana. Ela mora aqui na minha região, ela mora aqui na Vila Prudente. Ela participa bastante das reuniões de Consegue. Obrigado pela presença, dona Ana. Olha, já estão falando do S21, ó. Não, aqui, ó, S21, um modelo diferentão e bonito também, ó. O Felipe tava falando para você, ó. Sim, é isso mesmo. Valeu, Felipe. Esse Felipe, ele é meu colega aí, muito top. Ó, uma pergunta que o Carlos fez para você, mas muita gente tá falando assim, ó, Aviação Garcia está fazendo e iremos conhecer o novo Trinox na garagem de Maringá. O Marcelo, ele é lá de Londrina e faz parte da Rádio Cuca e vai estar com a gente lá na BBF, dia 26 agora, né? O Trinox é um carro fantástico, icônico também. É um carro que a gente, da organização da BBF, sonha um dia poder trazer para São Paulo. Tem mais alguma pergunta, Carlão? Só tem mais essa daí pro Paulo? Não, a pergunta que eu queria mexer com as estruturas dele foi essa.
Porque eu sei que toda vez que a gente faz esse tipo de pergunta pro motorista, né, ele fica balançado, porque realmente, imagina você, com a experiência que você tem hoje, você ter a oportunidade de pegar um modelo icônico e de repente você se imaginar você dirigindo ele, realmente não tem motorista que não se balance com uma proposta dessa, né? Verdade. Ó, o Felipe colocou aqui, ó, um carro que ele conhece, que balança bastante, ó, é o VIP1. É o Caio Apache VIP1. Esse já é mais para nós, né, Carlão? Para nós é um carro mais recente. Nós já é da época mais antiguinha ainda. Para nós da velha guarda já é de 2000 para baixo. Aí a gente vai contando já Vitória, Alfa Vitória, Amélia, Gabriela e vai lá para baixo. Isso mesmo. Vocês já se imaginaram um S21 reestilizado aí, trazendo um pouco dos modelos, né, que sucederam eles? Uma mistura de Caio Apache, Caio Amélia, S21, com a mistura do que está tendo hoje. O E-Millennium, para mim, é um modelo que a Caio superou as minhas expectativas. O E-Millennium. Mas eu ainda sou fã do S21. Já pensou ele reestilizado? Pensou um S21 elétrico? Você entendeu? Você sabe qual que é o problema, Paulo? O problema é o seguinte, é que as encarroçadoras, nesse sentido de inovação, elas são muito conservadoras. Então elas têm medo de tentar trazer de volta algum modelo do passado, reestilizado, e de repente esse modelo não vingar. Então hoje em dia, o mercado de venda de ônibus é muito competitivo. Então você não pode errar. Se você errar em algum conceito do que você quer trazer, você corre isso, dá um tiro no pé e você acaba abrindo espaço para as concorrentes, entendeu? É uma pena que as encarroçadoras enxerguem dessa forma. Mas, não teria coisa mais interessante do que ver ônibus que brilharam no passado sendo reestilizados. Que nem, por exemplo, uma montadora, não especificamente de ônibus, mas de carro, que teve essa visão e está tentando colocar isso em prática é a Volks, com a Kombi, né? Está tentando trazer ela na versão elétrica. Imagina se você pega esses ônibus icônicos e vê eles sendo eles rodando hoje nos dias atuais, reestilizados, inclusive como elétrico, como seria interessante? Você é doido. Nossa, ia ser top. Sem comparação, é muito top. Quando saiu o protótipo... Pode falar. Pode falar, Paulo. Não. Quando saiu o protótipo do Apache VIP 5, né? Eu tenho fotos dele até hoje, né? Meu irmão, eu achava que ia ser um S21 reestilizado. Todo mundo achou. Eu achava que ia ser um S21. E realmente, pelas primeiras fotos, a impressão que dava que ia ser isso mesmo, né? Todo mundo cogitava, não, é o novo S21, é S21 geração 2, que não sei o que e tal. E foi ao contrário, foi o VIP 5. Aliás, eu tenho a miniatura dele ali. Depois eu mostro aqui para vocês aqui. Nossa, essa que legal, é um xodó que eu ganhei ali, tem até a minha dedicatória para mim, né? Mas, Paulo, fala agora pra gente, assim, você passou por todo esse processo seletivo para poder sair de cobrador, foi quando a gente trabalhou junto, passou pelo processo seletivo para ser manobra, chegou a ser motorista de ônibus, graças a Deus, né? Quais foram as dificuldades que você teve? Você teve que fazer curso para isso, não só mudar sua habilitação, mas também curso de passageiros que você teve que fazer um monte de curso para poder estar habilitado a ser motorista na capital de São Paulo, porque toda cidade tem sua legislação, e a capital de São Paulo, ela tem a dela. Então você teve que passar por esse processo, né? Quais foram esses processos e os cursos que você teve que fazer, né? Sei que custou alguma grana, né? Que você tem que investir para você poder estar, não foi barato, né? E quais foram esses cursos e as dificuldades que você teve para poder fazer esses cursos e estar hoje como motorista de ônibus? E articulado, hein? Não é padrão, não. Bichão aqui é fera, pega articulado. Fábio, dá uma resumida.
junho de 2016. Primeira habilitação. Fui na autoescola favorita, né? Fui lá, paguei tudo certinho, bonitinho e tal. Não lembro se foi no cartão, eu acho que foi no cartão, mas foi à vista. Eu paguei à vista essa habilitação. Como todas eu paguei à vista, né? As 3 habilitações, contando da B até a E, foi tudo à vista. Meu irmão, o processo de dificuldade era cansativo, era. Porque eu trabalhava na linha do Barro Branco, eu dava 3 viagens, eu parava às 5 horas da tarde. Pegava 5 da manhã, parava às 5 da tarde. Nossa, Deus. Processo de... Tinha que fazer aquele CFC. E a autoescola favorita, ela mandou eu lá para a Avenida Itaquera. Você sabe onde que é? Eu acho que você sabe. Sei. Ia pra lá. Zona Leste, pô? Sim. Eu ia pra lá. Saí daqui da Tiradentes, Carlão. Chegava em casa, só tomava uma ducha, chovendo, fazia chuva, era faça chuva, faça sol, faça frio, eu ia. 15 dias, Fábio e Carlos. 15 dias. Sem faltar um dia. Sem faltar um dia. Podia fazer chuva, sol, frio, calor, eu tava lá. Consegui. Na segunda semana, né? Na segunda semana, eu peguei um trânsito, cara. Eu pegava o 35 e 39, voltando para a cidade de Tiradentes. Na época eu morava lá no Negreiros. Hoje eu moro aqui do lado do Metalúrgicos. Eu peguei um trânsito na Satélite, tudo travado, chovendo. Eu tive que descer 11 horas da noite. 11 horas da noite. E vim andando. Por conta de um acidente que aconteceu envolvendo um carro da Metrópole, um super articulado, e uma vítima que acabou falecendo. O carro da Metrópole foi parar lá quase no Negreiros. E a vítima estava lá, no tobogã. Então o trânsito, meu Deus do céu, aquilo ali foi como se fosse uma gota d'água para mim, mas a paciência e a perseverança persistiu. Falei, não, eu não vou deixar de lutar pelos meus sonhos, não. Aí, Fábio, eu pegava, bicho, ter que acordar 3 horas da manhã, porque eu sempre gostava de chegar adiantado no final. Carlão. Nunca fui de, vou chegar em cima da hora, vou chegar atrasado. Eu chego 1 hora antes, e é desde a época de cobrador. Porque São Paulo é imprevisível. São Paulo é imprevisível. Qualquer carro que quebra, qualquer quedinha de bicicleta ou de moto que quebra, causa trânsito. E olha que eu morava nós temos aqui aquele horário para cumprir ainda, né? Nossa saída, tudo. Sim. Eu acordava 3 horas da manhã. Minha pegada era 5h25. Eu lembro como se fosse 5h25, não, 5h19. 3 viagens. 12 horas de trânsito. Barro Branco, Metrô Guilhermina. Ali foi uma história de superação, meu irmão, pra mim. É algo que eu valorizo muito até hoje. Porque chegar onde eu cheguei, passar pelo que eu passei, meu Deus do céu. Aí vem o processo da categoria D. 2 anos depois, maio de 2018, eu já podia dar início, eu dei início. Aí eu fui para a autoescola século XX. Fiz as aulas, tudo certinho, não precisava fazer CFC nem nada. E olha, tudo na raça, viu, meu irmão? Não paguei Cabra bom é assim, ó, é na raça. Né? É na raça. É na raça. Não paguei quebra, não paguei nada. E aí fui para a prova final, 20 aulas. Fui lá para Aricanduva, lá. Do lado, ali no viaduto Aricanduva, ali, na escolinha do Santos, ali, né? Fui lá, fiz o procedimento, tudo certinho, bonitinho, passei. Fiquei mó feliz. Aí foi quando eu tava voltando, e aí foi quando eu conheci você, Fábio. Porque eu tava voltando
voltando da prova, tinha passado tudo. E aí eu encontrei você dentro do ônibus da 4024, você indo para 4024, por volta de meio-dia e pouco, por aí. Eu tinha que ir na garagem para levar a declaração, tal, que eu tinha aprovado. Minha primeira viagem. Pois é, meu irmão. Aí surgiu aquela história de que os trucados da Mob iam vir para Express, tal, isso, aquilo, outro. E até você tinha comentado que estava em negociação, mas não tinha nada certo. E aí vem o processo, meu Deus do céu. Vem o processo passa-se 1 ano e pouco, eu já estava na manobra, começando. Aí veio a ideia do FGTS, saque aniversário. Eu falei, eu vou para cima. Saquei 2,5, foi 2,5 do FGTS, no saque aniversário. 1.794 foi para minha habilitação, meu irmão. Setembro de 2021. Habilitação categoria E, irmãos. Então, é um processo, né? É um processo em que... E quando você pegou essa carteira aí na mão, como é que foi a sensação de estar com a carteira na mão? Meu irmão, sensação de um dever cumprido, um alívio, em que eu tinha que segurar minha ansiedade e não soltar minha soberba, que veio um momento de soberba para mim soltar, falar para as pessoas que pegava e falava para mim, você não vai conseguir dirigir, você é louco, você é isso, você é aquilo. Gente da própria família falar aí uma coisa dessa. E olha onde eu estou hoje. Aí veio um momento que eu cheguei e falei, só para dar uma pitadinha, que eu tenho um contato de todos aqui, né? Eu cheguei e pedi pro colega na manobra fazer um vídeo, deu pilotando articulado. Manobra, hein, bichão? Manobra. Para pegar e colocar no canto, do lado esquerdo lá, fazer um L, meu Deus do céu. É treinamento, meu irmão, 15 dias. E eu sempre agindo com humildade, os chefes, líderes lá chegou e falou, Paulo, é assim, 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 assim. E foi tudo, ó, copiado aqui na minha mente. Copiado aqui na minha mente, eu fui treinando. Meu, 2 dias eu tava perfeito. Eu não quero ser melhor do que ninguém, Carlos. Não quero ser melhor do que ninguém, Fábio. Apenas quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, antes do Fábio falar. Nesse tempo que você está no volante, você já deve ter vivenciado uma série de situações. Então a minha pergunta, e eu sei que tem história aí. E aí a minha pergunta é a seguinte, qual foi a situação mais inusitada que você presenciou no seu trabalho? É o que eu ia perguntar. Situação inusitada. Aconteceu sábado. Que eu pensava que eu já tinha visto de tudo, Carlos. Mas não vi. Metrô Guilhermina, tá tendo uma operação de reforma de sarjeta. O Fábio sabe qual que é esse procedimento aí. A máquina eu não, quebrando. hein? Se alguém falar que se eu que fiz pedir para fazer sarjeta lá, não fui eu não, hein? Não, você tem experiência com isso, mas eu sei que não é você. Mas não fui eu não. Não é você, eu sei que não é. Fábio, eu tô com o articulado 621, linha 3539, última viagem. Eu tô com a seta ligada, o carro tá lá atrás, um Vectra 2.4. Última geração, né? Porque não saiu mais outra. Põe o bração pra fora. O cara me acelera. Para do meu lado, baixou o vidro, assim, de relance. Chegou e falou, seu macaco, você não tá vendo que eu tô fazendo ultrapassagem? Me chamou de macaco. Pegou, fechou o vidro, ó. Tentei pegar a placa, mas não consegui. Porque quando ele encostou do meu lado, ele baixou e só me chamou de macaco. Ô, macaco, você não tá vendo que eu tô do seu lado aqui não? Você vai me esmagar? Quando eu ameacei falar, filho, você tava lá atrás. Eu tava vendo aqui no retrovisor. Ele entrou com tudo. Foi a situação mais inusitada.
Já teve situação de eu estar no corredor de ônibus e não poder mais encostar para a direita, porque tem aquelas barras de ferro, mureta de ferro ali, para não pegar no ônibus. E motoqueiro pegar, passar do meu lado, bater na ponteira, dar um chute na ponteira. Motoqueiro. Motoqueiro é complicado. Bom, Pois mas deixa é. eu dar uma comentada antes, Paulo, de você acabar aí. Positivo. Que a gente tá falando que você não era para estar sozinho hoje aqui, a gente era para estar junto com o William César. Só que devido a problema técnico, não sei se foi de conexão, alguma coisa, ele não tá presente. Nós estamos tentando, pode ver que eu tô mexendo aqui no telefone, eu tô tentando trazer ele para cá, né? Mas tá difícil, não sei se é configuração, alguma coisa, então o nosso outro convidado não tá conseguindo participar, né? Mas é Vou isso aí. fechar o microfone aqui. Beleza. O Paulo, aproveitando que as coisas inusitadas, né? E com passageiros, já teve algum problema com passageiro, alguma coisa? Como é que é o tratamento dos passageiros dentro do que a gente sabe que a pessoa em si mesmo, não digo só o passageiro, mas o ser humano é complicado, né? Lidar com pessoas é complicado, né? E tem muitas situações. Quando eu fui cobrador, eu também já vivenciei, já tive também. Então eu sei o que eu estou falando, né? Teve alguma coisa, uma situação complicada com você, como motorista, tal, ou com passageiro, ou vendo passageiro? Você chegou a ter alguma ocorrência, algum passageiro passar mal, você ter que sair do trajeto do ônibus para levar para o hospital, ou alguma outra coisa para a delegacia? Já aconteceu essas coisas com você? Fábio, a única situação inusitada é com passageiro. Você sabe que quando a gente sai da garagem, o próprio instrutor fala, atende todos os pontos, independente se o ônibus está cheio, né? Verdade. Eu faço isso. Teve uma situação, logo quando eu voltei das férias, né? Naquela semana, na sexta-feira, o ônibus estava lotado e eu parando todos os pontos. E aí o passageiro chegou e falou, bora motorista, não tá vendo que tá cheio, tá lotado, só falta colocar passageiro no teto, isso, aquilo, outro. Aí eu cheguei e expliquei para ele, pessoal, se eu pego e não atendo o ponto, amanhã ou depois eu sou chamado na disciplina. Posso assinar uma advertência, posso levar um dia de gancho, 2 dias, 3 dias, não sei. Se eu chegar a um nível de 5 dias de gancho, a próxima é olho da rua. Expliquei a situação, né? E detalhe, eu sou muito querido pelos passageiros lá, porque eu dou atenção para todo mundo. É bom dia, é boa tarde. O pessoal gosta de ir comigo. Isso é bom. E aí eu peço, pessoal, dá só mais um passinho para trás para ver se cabe mais gente. Ó, uma amiga Mas é uma nossa vai te dar a resposta aqui, ó, igual, ó. Deixa eu ver se já entrou. Ó, a Leila colocou assim, infelizmente, muitos não querem entender, dá uma raiva, e a Leila sabe que ela tá falando porque o marido dela, o Rodrigo Cap, também é motorista de ônibus, né? E é busólogo, hein? Eu costumo chamar ela de Japabus. É a nossa Japabus. Caramba. Aí, meu irmão, você é doido. Aí teve nesse dia aí, um passageiro, né? Desceu 2 passageiros ali no metrô Itaquera ali, junto com os outros lá, pegou, correu lá na frente lá, tirou foto, foi falar com a SP Trans, caramba, 4. Fui chamado lá. Mas aí não deu nada pra mim. Que a reclamação é, o cara tá com o ônibus lotado, por que não coloca articulado? Coloca no final de semana, não coloca na semana. Esse ônibus só anda lotado nesse horário aqui, porque o motorista quer parar em todos os pontos. Eu fui chamado lá na disciplina por causa disso aí. Mas aí... A resposta foi que você estava cumprindo a função que te determinaram, né? Você entendeu? Então é algo complicado. O ser humano é difícil de entender, né? Difícil de entender. Paulo, agora mudando um pouco de pergunta, agora vamos falar sobre instrumento de trabalho, né? Você trabalha agora dirigindo um ônibus, com certeza você começou com o padrão e agora está trabalhando com articulado.
a pergunta que lógico, existe a diferença dos dois carros, tal, né? Mas e para dirigir esses carros nessa cidade de São Paulo, com certeza já algumas linhas que você pegou aqui, principalmente fazendo Zona Leste, região de Cidade Tiradentes, você já deve ter pego alguma rua que tem carro estacionado de um lado, carro estacionado do outro, e não passa o ônibus, né? Eu já fiz isso na linha do São Francisco. Então eu posso falar, porque eu sei que algumas bibocas que a gente entrou ali, né? E aí, como é que você se comporta quando você pega nessas situações com padrão, né? Quem não conhece o ônibus padrão é aquele ônibus curto, tá? Que a gente costuma chamar de padrão, né? E com articulado, né? Como é dirigir na cidade de São Paulo com um ônibus e tendo a responsabilidade de levando vidas? Meu Deus do céu. Fábio, 407G. Ai, meu Deus do céu. Carrãozinho ali. Hein? Mateu bem. São situações que, olha, eu saí ileso ali da G, hein? Então, nada de avaria ali. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra linhazinha que eu fiquei 6 meses lá. 312N. Ei, eu conheço bem essa linha, hein? Os motoristas sofrem, sabe aonde? Naquele trecho onde era a delegacia do Jardim Robru. Que tem a pracinha ali, tem um monte de barzinho ali. Cara, aquilo ali à noite pra virar é uma briga. Conheço bem essa linha, hein? Ai, meu Deus do céu. Já viu que já tem um usuário da linha ali, né? Já viu, né? Tem uma única avaria ali, meu irmão. A única avaria que eu tenho como motorista é ali. Mas Foi naquele trecho? Responda. Foi naquele trecho mesmo? Na Inácio Monteiro. Ah, Portão tava para fora da calçada, levantado. Eu olhando o retrovisor para não pegar nos carros, que eu não costumo deixar parar o carro no meio da pista, para um passageiro pegar e descer, ter algum buraco ali, pegar, torcer um pé, isso, aquilo, outro. Eu não penso assim. Eu vou encostar na calçada, para ela descer e ter um desembarque seguro. Não vi o portão aberto e estava para fora da calçada. Tive que fazer o prate, hein, Fábio? Imagina. Desse braço do retrovisor aí. Tive que fazer o prate. Ele estava aberto para fora da calçada, tirei foto, tirei tudo, mas não teve jeito. O pessoal alegou que eu era culpado. Acontece, faz parte da profissão. Sobre a questão aí, dessa pergunta que você falou aí, o que eu faço que não tem espaço para mim cuidar? Meu irmão, eu cheguei e falei, pessoal, não tenho pressa. Enquanto o pessoal não sair daqui, não abrir espaço para mim sair, eu vou puxar o maneco. Bem por aí mesmo. Puxo o maneco, buzino. Espero. Os motoristas aqui na rua de casa faz a mesma coisa. Quando não dá para passar, puxa o maneco, deixa lá. Sabe qual é o pior dessa história toda? O pior dessa história toda é que o motorista ainda se acha na razão, né? Isso que é o pior de toda essa história. Você fica lá guardando a boa vontade da pessoa perceber, se sensibilizar que não há espaço suficiente para os dois veículos, e ainda quando vai tirar, ainda tira indignado como se ele estivesse na razão. É uma pena que infelizmente em São Paulo a gente tem muita carência de educação no trânsito, né? E acho até que a CET ela deveria investir mais em educação de trânsito, nas escolas públicas. Eu mesmo posso me dar como exemplo, eu tive o privilégio de participar de alguns cursos da CET quando eu ainda estava estudando na rede pública, quando era criança. Só que a gente percebe que isso é feito só na infância e não há uma continuidade, né? Na infância, na adolescência, quando o pessoal está saindo lá do ensino médio, e às vezes, por que não? Até o pessoal da faculdade. Então, acho que falta, na minha avaliação, tá? Por parte da CET, falta um trabalho mais incisivo nesse sentido, para que a gente gere novas gerações com mais consciência em relação ao trânsito. Porque hoje em dia nós temos dois problemas muito sérios.
A questão da imperícia de alguns motoristas de achar que pode estacionar em qualquer lugar, e principalmente a questão da intolerância. Hoje em dia, anunciar o bom senso, aquela questão de se colocar no lugar da outra pessoa. Hoje a gente vive um clima muito forte de intolerância, isso é muito perigoso, né? Que você junta intolerância com o carro que é um veículo de utilidade para todo mundo, pode se transformar numa arma. E é uma coisa muito perigosa, né? É um trabalho que, na minha opinião, deveria ser feito. Não só você conscientizar o motorista de ônibus, mas também a população de uma forma geral, os motoristas de automóveis particulares, para que haja um pouco mais de tolerância, para que haja um pouco mais de se colocar no lugar da pessoa, se colocar na situação da pessoa, né? Para evitar esse tipo de situação. Às vezes acaba saindo uma briga, acaba saindo um debate, um desgaste desnecessário, e quem sabe, às vezes acaba não saindo até um caso de morte por causa de uma bobagem dessa. É uma pena, né? Eu acho que o nosso país, de uma forma geral, São Paulo, de uma forma geral, precisa ser um pouco mais educado em relação ao trânsito. A gente precisa mudar isso, não é? Talvez, quando isso acontecer, o número de acidentes abaixe de forma mais drástica, as pessoas tenham mais consciência da sua responsabilidade quando está na frente do volante, porque é muito fácil você jogar toda a responsabilidade na mão do motorista. O motorista, ele tem que se preocupar com ele, com a vida das pessoas que estão dentro do veículo que ele está carregando e ainda com tudo que está em torno do seu veículo, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande para ser depositada somente nas mãos do motorista. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos. Motorista de ônibus, motorista de carros particulares, pedestres também, que às vezes também não colaboram, acabam atravessando lugar errado, pontos cegos, né? Então acho que falta um trabalho maior de conscientização por parte da CET em relação a isso. Verdade. Concordo, Carlos. Ô, Paulo, tem duas perguntas para você aqui. A primeira eu vou colocar aqui que o Marcelo mandou para você. Ó. Demorou. A gente tocou no assunto, ele está perguntando o que é maneco. A gente que trabalha aqui em São Paulo, né, sabe o que é um maneco. Ele é de Londrina, né? Acho que lá deve ter um outro apelido, o freio estacionário. Acabou de responder, Fábio. É por isso mesmo, agora deixei para você falar com as suas palavras. Freio estacionário. Aonde fica ali ao lado da chave de porta do lado esquerdo. Se chama freio estacionário, é onde o segura o carro, né, por tempo determinado ali, onde ele fica parado por um tempo. E para liberar para ele sair, é só soltar. Sabe o que é gostoso quando você puxa o maneco? Quando ele faz aquele... Acho muito legal. Acho muito legal. Mas ele mandou uma outra pergunta. E é mais um elogio também. Deixa eu ver aqui onde que tá. Cadê? Primeiro aqui. Não, eu vou colocar essa daqui, mas ele te mandou uma outra também. Cadê? Aqui. Ó, Paulo, você é um amor de pessoa. Você estará na BBF? Vem dirigir ônibus coletivo em Londrina. Eita, nossa. Aí, viu? Meu Deus do céu. Se eu estarei na BBF, só o tempo dirá. Não vou garantir nada. Mas tenho vontade de ir, sim, na BBF. Agora, dirigir coletivo em Londrina, não descarto. Mas, por enquanto, meu pensamento é aqui em São Paulo. Por enquanto. E ele te fez uma outra pergunta também. Se você já dirigiu ônibus na linha 342M. Sabe qual que é essa linha? Sei. Terminal São Mateus, Terminal Penha. É ela mesmo. Não dirigi ainda. É com trólebus. E quem tenho vontade. Quem é a transportadora ali é Ambiental Transporte. Aqui a única empresa que trabalha com trólebus é Ambiental Transporte. Tenho vontade de dirigir um trólebus. Já dirigiu? Eu tenho vontade, mas não dirigi. Tem vontade? Tenho vontade. Vamos ver esses carros elétricos quando chegar, né? Era isso que eu ia te perguntar agora, né? Que eu ia te perguntar sobre os modelos de ônibus que você já dirigiu, do padrão e do articulado. E se você está preparado para essa nova tecnologia, porque é diferente, né? A gente tem que ver que não é a mesma coisa que dirigir um ônibus a combustão. Tá certo que os ônibus hoje de São Paulo são 90% tudo automático, mas não é a mesma coisa que você pegar um ônibus elétrico, um ônibus a bateria, né? E um ônibus comum. Você está preparado? Fábio, vou ser sincero para vocês. Eu estou preparado para aprender.
para aprender. A gente, quando nasce, a gente não nasce sabendo de coisa alguma, né? Etapa por etapa. Então, eu estou preparado para aprender. Não sei ainda como que funciona a tecnologia. Tem que esperar chegar os carros para mim ver como que vai ser o treinamento, tá? Existe um papo lá que vai chamar todos para testar o carro, para ver como que é a tecnologia. Tem um computador de bordo lá que parece uma câmera ali do lado onde mostra a porcentagem da bateria, quanto tempo roda. Ao mesmo tempo, ele tem câmera de ré. Quando você aciona ré, ele aciona o painel e você consegue ver a ré. Mas e o coração? Tá preparado para quando essas crianças chegar? A curiosidade, como é que tá? Eu tô um pouco ansioso para mim ver como que é, né, o andar dele. Eu ainda não andei dentro dele, né? Não tive esse privilégio, né? Mas, ao que tudo indica, provavelmente sexta-feira eu vou lá na Eletra. Liguei lá hoje. Eu liguei tem lá. Um amigo nosso. Diga, Paulo, pode falar. Eu liguei lá hoje e agendei. Sexta-feira, 10 da manhã. É pra ir, né? Que já marcou 2 vezes e não foi, né? Faz favor, né? Foi. Mas agora eu vou, porque eu vou estar de folga, né? E à tarde eu tenho então que ir lá pra CD também. Então tá tranquilo. Mas tem um amigo nosso aqui que a gente já convidou ele. Aliás, já vamos deixar aqui, né, Carlão? Já vamos intimar ele aqui. Ele falou sim pra você. Então já vamos aqui, ó. Quando ele vai querer participar, que a gente faz questão que ele participe, que é o César Alexandre. Esse menino, cara, eu posso falar menino porque eu acompanho ele desde quando ele era novinho, e a gente já via que manjava muito da área de transporte. Né? Meu ele tá fazendo assim, um programa suspeito, show. Hein? Também sou suspeito, hein? Conheço ele desde criancinha. Conversei com ele na BBF uma vez, dei parabéns com que ele tinha entrado na empresa, que ele sempre fazia os vídeos e tal. Espero que ele esteja na BBF no dia 26 pra gente conversar, bater um papo, fazer umas lives. Você não tô nem te convidando, César. O Carlos te convidou, mas eu não tô convidando. Amigo a gente não convida, amigo a gente intima. Foi que nem eu fiz com o Paulo. Então o senhor tá intimado aí. Só ver uma data boa para você participar aqui com a gente, para falar das suas experiências e o que do seu canal, que você tá fazendo umas coisas maravilhosas. Conversei com o Carlos, o que você passou ali de Curitiba, tal, super interessante. E recentemente você fez o trajeto da Estação da Luz até Guarulhos. Meu, show de bola. Mas a gente conversa no programa. Então tá intimado. Só precisa ver um dia bom para você. Ó, Paulo, ele tá falando assim, ó, programa show dessas 2 feras do transporte. Parabéns por levarem um pouco mais de conhecimento do ramo pelas redes sociais. Não conheço o Paulo, né? Mas já percebi que é um ótimo profissional. Estou aqui ouvindo as histórias dele de como é o dia a dia de um motorista. Parabéns pelo seu profissionalismo. Ai, Paulo, tá vendo? Meu Deus do céu. Show de bola, cara. Ele é moça. Meu Deus. Eu sou suspeito de falar porque eu acompanho ele desde pequeno. Então sou suspeito de falar. Paulo, na verdade, Paulo, a gente viu esse moleque, no bom sentido, tá, ô César? A gente viu esse moleque nascer nas mídias sociais, cara. Tinha que esse cara sentar para falar a história dele. Rapaz, vai faltar tempo, viu? Porque a história desse rapaz, embora ele seja muito novo em termos de idade, ele já venceu muita coisa interessante na área de transporte. Não, e a live dele tá pegando tipo como se fosse um programa jornalístico, todo detalhado, pautado, bonitinho, cara. Cara, muito bom mesmo. Né? Ele já deu o recado que ele vai estar na BBF lá, tá vendo? Falta você, Paulo. E aí, você vai estar na BBF? Deus proverá. Mas falando em Marcelo também Deus falou, proverá, também vai estar na BBF, olha lá. E o Paulo? Paulo Express, vai estar na 880 da Express? Viu, Fábio? Oi? Vou tentar mudar minha folga. Vou mudar minha folga. O Fábio e Paulo, você falou se Deus quiser, né? Olha eu profetizando. Quem sabe, de repente, você na escalada vai lá e apresentar um elétrico. Já pensou na possibilidade? Meu Deus do céu.
é que o elétrico não vai chegar nessa BBF. A programação atrasou toda, porque nós pedimos. Nós pedimos. Eu falei pro Paulo hoje, nós pedimos 3 carros. Hã? Vai ter outra BBF ainda esse ano? Fora Vai, essa? mas não é aqui em São Paulo, em Campinas. Uhum. A BBF da região metropolitana só ano que vem agora. A próxima Eu vou mudar minha BBF folga, vai ser em sabe? Campinas no final de semana. Vou mudar minha Pediram folga. para eu divulgar o canal do YouTube aqui do Marcelo Cuca aqui, ó. Aí sim, hein? Mas e aí? O Paulo Express vai estar na BBF? Vai voltar e voltar junto com o ônibus da Express? Paulo Express na gravação? antigo tá lá. Hã? Hein, Fábio? Paulo Express na gravação? Com certeza, precisa. A gente vai ter mais de 150 carros lá. O Paulo Express gravação não vai gravar nenhum? Não vai divulgar o canal? Eis a questão. Aliás, o Paulo tem um canal, é isso? Tem um canal. Fala aí do Bora seu falar canal, um pouquinho Paulo. do seu canal, Paulo. Divulga aí pra gente. Fala aí como que funciona o seu canal. Canal Leste TV, transporte. Ou você pode digitar aí, ó, hashtag canal do Paulo Express, já vai direto. Deixa eu ver, vou digitar aqui. Ele coloca sempre algumas novidades ali dos carros que ele está trabalhando no dia, também os carros ali da região que ele trabalha, que ele mora ali. Então é um canal bacana pra caramba. Aí, já pediram presente pra você, Paulo. Olha lá, olha o que eles querem, ó. É o Marcelo, ele te convidou pra Londrina, mas você vai pra Londrina, mas tem que levar uma miniatura da Express pra ele, ó. Eu acho que é. É isso mesmo. Canal Leste TV Transporte, é isso daí, né? Isso. Beleza. Depois coloca o link aqui que a gente coloca na nossa página ali. Demorou. Vou mandar o link aí, calma aí. Isso, coloca Já aqui volto. pra gente que a gente já coloca agora. Vou mandar pra você no WhatsApp, viu? Não, manda aqui. Manda aqui aí no mesmo? nosso chat interno. Manda no chat interno que eu colo aqui. No WhatsApp eu não consigo jogar aqui. Demorou. Carlão, tem mais alguma pergunta pro Paulo? Enquanto ele procura ali? Tenho sim, Fábio. Agora mirando um pouquinho no futuro. O que eu queria perguntar para o Paulo é o seguinte: como é que ele se vê dentro da carreira de motorista nos próximos anos? O que mais ele ainda espera da área, aonde ele quer chegar e o quanto disposto ele vai estar para poder chegar onde ele quer chegar? Pode repetir aí, bichão? Claro, repito. A pergunta foi a seguinte: como que você se vê nos próximos anos? O que você ainda almeja dentro dessa área? E o quanto você está disposto para poder conseguir esses objetivos que você almeja nos próximos anos? Cara, vou ser sincero pra você, eu já consegui bastante coisa. E só o fato de ter a amizade de vocês dois aqui é um dos privilégios. O que eu almejo para o futuro? Um transporte melhor, um transporte mais seguro. Um transporte de qualidade. Não vou mudar minha ideia de ser. Vou seguir os conselhos do Fábio, que me deu. O Fábio, para mim, é um irmão, cara. E vendo o bate-papo entre você e ele, eu vejo a personalidade de cada um e o caráter de cada um como positivo para mim. E pretendo agregar mais ainda para a qualidade do transporte, da melhor maneira possível. Eu falei para mim e falei para algumas pessoas que quando eu saísse para motorista, eu ia sair para ser diferente no meio dos iguais, e não igual os que tem por aí, que são ignorantes. Show de bola. Paulo, chegou uma pergunta aqui. Eu não sei se você vai saber responder quantas são, mas a gente pode tentar dar uma pincelada. O Marcelo está perguntando assim: Fábio, faz essa pergunta. Quantas empresas de ônibus existem em São Paulo?
por que tem aquela numeração diferente? 1, 2, 3, tal, né? E como é feita a divisão das regiões, né? Agora você me pegou, hein, Fábio? Marcelo, me pegou. Agora, a quantidade de empresas de cabeça, eu não vou saber, não sei se o Carlos também deve saber todas de cabeça, mas a gente deve ter em torno de umas 20 e poucas empresas. Isso contando com as antigas cooperativas e as empresas comuns, né? Aí o porquê do número 1, 2 que tem nos ônibus, que é a área, né? A área 1 é a área noroeste, se eu não estiver enganado. A área 2 é a área norte. Área 3, área leste. Não, é a área leste? A 3 é amarela. Área 4 também é a leste, mas um pouquinho mais para o canto. 5 é a verde escura, é a linha sudeste. A 6 é a zona sul, né? Porque é azul clara. 7 pega, acho que zona oeste, que é a roxinha, e a 8 é a área oeste também, que é determinada. São Paulo é dividido em 8 áreas, Marcelo. Então, cada área que a sua empresa determina, a área que tem, então ela vai pela cor e pela numeração. Mais ou menos isso, tá? Agora, a quantidade exata, eu não tenho ideia, mas eu posso trazer essa informação depois. Mas eu acho que é umas 25, 30, por aí. Fábio, tá respondido? É o seguinte, essa pergunta, peço desculpas aí, pessoal, que minha câmera caiu aqui do lugar. Essa pergunta a gente pode segurar um pouco, até porque nós estamos trabalhando com um convidado que, de repente, pode nos dar essa resposta mais detalhada e de forma mais incisiva. Então, quem mandou a pergunta foi o Marcelo? Foi o Marcelo. Marcelo, segura um pouquinho. A sua pergunta vai ser respondida em detalhes, em riqueza de detalhes, tá? Não quero dar spoiler, mas nós vamos ter um convidado que provavelmente ele vai poder abordar esse tema aí com a gente, tá bom? Mas segura um pouquinho. O Fábio deu mais ou menos a resposta por alto, mas nós vamos trazer um convidado que consiga te responder isso com toda a riqueza de detalhes, tá? E a sua pergunta está anotada. Ele tá falando aqui, cooperativa é uma empresa comum. Cadê? Ou comum diferente. Então, hoje, a gente chama de cooperativa, que é da época da piruinha, né? Se você acompanha um pouco o transporte de São Paulo, lembra das antigas lotações? Elas viraram cooperativa. E hoje, com a determinação da SP Trans, as antigas cooperativas são consideradas empresas de ônibus. Para nós, aqui da cidade, a gente ainda continua chamando eles de antiga cooperativa. Mas são todas empresas de ônibus hoje. Carlão, tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Mais alguma coisa ali ou não? Ih, acho que ele congelou. Tomou frio. Congelou. Então, vamos ver o que aconteceu com o Carlos. Ô, Paulo, me fala uma coisa. Falando ainda em tecnologias, né? E o coração. Eu sei que você toda hora pede para o nosso amigo ali, que trabalha numa encarroçadora, para ver as novidades que tem com a Express, certo? Eu falei para você que eu não ia tocar em nome de novidade e tal, mas a gente precisa. E aí, quando você vê aqueles elétricos chegando, o que você vai fazer? Você vai lá conhecer ele por dentro ou você vai, a primeira coisa você vai tirar uma foto? Fábio, vou conhecer ele, detalhe por detalhes. Não adianta eu tirar uma foto, fazer um vídeo, sem ter as riquezas de detalhes. Vou procurar primeiro saber o que tem de novidade, o que eu posso trazer de diferente entre esses ônibus elétricos e os a diesel, né? Diferencial. Pretendo fazer um negócio bem bacana, né? Com riquezas de detalhes do veículo elétrico, trazendo diferença entre a eletrificação do veículo para a combustão. Vou fazer um negócio bem bacana. Lembra que eu falei para você? Articulado ou padrão? Qual que você prefere? Articulado ou padrão? Articulado. Por quê?
mais prático para se trabalhar. E ao ver, ao meu ponto de vista, ao ver aonde eu cheguei a pilotar um carro articulado, é algo sobrenatural para mim e um sonho a ser realizado, porque quando eu via esses ônibus aí, eu chegava e falava para mim mesmo, em pensamento, um dia eu vou chegar a esse nível aí. Esse é meu intuito. E vai longe ainda, viu, meu amigo? Você vai longe ainda. Com essa humildade que você tem, com esse carinho que você tem, esse profissionalismo, você vai longe ainda. Carlão, tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Na verdade, eu só queria agradecer pela experiência que ele está passando para a gente, né, em relação à profissão dele, que é uma das profissões mais importantes para a nossa cidade. E, infelizmente, é uma das profissões pouco valorizadas, né? Eu acho que o motorista ele deveria ter um reconhecimento muito melhor aqui em São Paulo, por toda a história que o transporte público representa para a nossa cidade, né? Gostem as pessoas ou não, ou algumas pessoas ou não, o transporte é nosso maior patrimônio. A cidade não funciona sem o nosso transporte público. E a gente depende muito de pessoas que sejam exemplos como o Paulo, porque, infelizmente, em toda a área você tem os laranjas podres, você tem aquelas pessoas que são mau exemplos a não serem seguidos, e você tem pessoas com perfil diferenciado como o do Paulo, que é uma pessoa que está sempre se colocando no lugar das pessoas. É a tal da empatia que está faltando em muitos setores, mas no transporte isso é fundamental, né? E, infelizmente, isso não é uma coisa unânime entre os motoristas, infelizmente. Então, eu sou um usuário de transporte, eu posso falar isso muito bem. A gente pega motoristas que realmente têm a empatia que o Paulo tem, e a gente pega pessoas que não têm empatia nenhuma, que às vezes vai até trabalhar frustrado, revoltado com a vida, e às vezes acaba não dando a devida atenção e o devido tratamento que o passageiro merece. Assim como também nós temos o lado do passageiro, que tem muitos passageiros que não têm o respeito pelo motorista, não têm respeito e consideração pelo trabalho que ele desenvolve, né? E às vezes até falta de empatia mesmo, num bom dia, que você tem um ótimo dia. Então eu tenho a seguinte cultura: todos os transportes que eu pego no ônibus, e eu pego todo dia ônibus para ir embora, eu sempre tenho o seguinte hábito: boa noite. E quando eu desço, eu tenho sempre o seguinte costume: boa noite e um bom término. Sabe, são palavras como essa que às vezes falta na relação entre passageiro, motorista, de ambas as partes, né? Mas eu quero, assim, agradecer pela presença do Paulo e principalmente pelo exemplo a ser seguido. O nosso transporte seria muito melhor se nós tivéssemos mais pessoas com o perfil que o Paulo tem, de empatia, de cuidado com o próximo, de amor ao próximo, de se colocar no lugar das pessoas. É o que está faltando no transporte público, é o que está faltando a muitos passageiros em relação a essa interação no nosso transporte. Então, parabéns, Paulo, pela sua postura. Eu fiz aquela pergunta do futuro, porque essa pergunta também envolve essa questão de postura, né? Enquanto nós tivermos profissionais como você, com a postura que você tem, a gente pode ter certeza que o transporte ele tem salvação e ele pode ser cada vez melhor para todos nós. Assim como nós também precisamos de passageiros que tenham mais empatia em relação ao motorista, né? Porque, querendo ou não, existem linhas que são muito cheias e a gente até entende as dificuldades que o passageiro passa, mas, acima de tudo, a gente nunca pode perder a empatia, que é ela que nos move, não é só o motorista, mas é a empatia que nos move e faz a gente chegar onde a gente precisa. Então, parabéns pelo seu exemplo, é um exemplo a ser seguido. Eu espero que essa live também sirva para mostrar a outros motoristas. Siga esse exemplo e pode ter certeza que as pessoas vão reconhecer o seu trabalho pela sua empatia e pelo seu critério em saber se colocar no lugar das pessoas. Então, só tenho a agradecer a sua presença e pode ter certeza que ela nos abrilhantou muito na nossa live de hoje. Teve uma situação, desculpa aí atrapalhar vocês. No primeiro dia que eu estava na 3539, os passageiros entravam, eu pegava, dava bom dia, o pessoal estranhando. Teve uma passageira que entrou no metrô Itaquera. Eu dei bom dia. A moça se assustou. Estava muito lotado e tal. Ela desceu no metrô Tatuapé. Como estava muito lotado, ela desceu pela frente. Eu cheguei e falei: moça,
desculpa aí pelo bom dia que eu te dei. Eu vi que você se assustou. Ela chegou e falou para mim, não, moço, é que é tão raro a pessoa entrar assim e já ser recebido com um bom dia. Já dei vários bom dia para vários motoristas, e já teve motorista que chegou e respondeu para mim que bom dia só se fosse para mim. Porque para ele não estava sendo. Sabe o que eu imagino, Carlos e Fábio? Que tem motorista aí que não vem por amor à profissão, não gosta daquela profissão, mas vem interessado no financeiro. E aquilo ali acaba se tornando uma bomba contra ele. Por que muitos, não vou falar que muitos infartam ali por causa que está na profissão errada. Você transforma o seu dia, ser um ótimo dia, com as suas atitudes. Você entendeu? Eu, graças a Deus, eu estou fazendo o que eu gosto. E agradeço a Deus e agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui para mim estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória. Agradeço mesmo de coração. A gente que agradece você ter participado, abrilhantado, mostrado o profissional que você é. Eu sou suspeito de falar aquilo que eu tenho uma amizade, um carinho muito grande por você. Né? Por isso que eu fiz questão de, quando a gente estava desenhando esse programa, você soube os passos a passo do que a gente estava fazendo, e eu convidei, você de bate-pronto topou. Né? Não te pediu de primeira, veio sem saber quando era, como é que ia ser, tô dentro, só me chamar. Né? Agradeço mais uma vez e deixo você fazer as nossas considerações finais. Tô até emocionado aqui, pô. As nossas considerações finais aí, Paulão. E quando quiser me chamar, meu irmão, tô preparado. Pode ter certeza que... Deixa chegar os elétricos, meu amigo. Deixa chegar os elétricos. Deixa comigo. Sexta-feira eu trago novidades para vocês. Depois pega meu contato aí com o Fábio ou Carlos. Meu WhatsApp. Beleza? Carlão, é mais um. Muito obrigado. Pode falar. Suas considerações finais aí? Então, como eu já falei, quero agradecer a presença do Paulo, foi muito bom poder fazer esse bate-papo bem descontraído com você, onde você fez um raio-x de como que é a sua profissão, de como que você enxerga a sua profissão, e eu quero aproveitar e dizer o seguinte: parabéns, porque tem poucos motoristas com a postura que você tem. Infelizmente, a gente percebe mesmo que tem muitos motoristas que vão pela questão financeira, não vão pela questão de gostar da área, de querer fazer história na área, entendeu? E eu sou suspeito para falar, porque eu sou crio de ex-funcionário da CMTC. Então eu presenciei muitas situações da minha infância. Meu pai, ele foi cobrador da CMTC, então automaticamente a gente presenciava muitas situações, e naquela época eu percebia que quem estava na área realmente era quem amava, quem gostava, fazia com muito carinho, com muito afinco, com muita dedicação. E eu percebo que as gerações atuais agora, que eu apelido carinhosamente de Nutella, não faz ideia do amor que é você ter por essa profissão, entendeu? Então eu de certa forma, eu acompanho essa área, não sou motorista, não fui cobrador, mas eu sou entusiasta dessa área, por conta exatamente daquilo que eu vivenciei ao lado do meu pai, né? Porque muitas vezes eu fui para vários lugares com ele, e eu acompanhava a relação dele com os colegas de trabalho, e a gente sentia o brilho nos olhos, o afinco, aquela vontade de fazer o melhor, entendeu? Então hoje em dia isso está cada vez mais raro. Então a gente tem mais pessoas focadas na questão financeira, mas não percebe que para ter aquela questão financeira estável, vai ter que ralar, vai ter que suar, vai ter que ser o diferencial. Na verdade, o diferencial existe em todas as áreas, né? O diferencial vai ser sempre você fazer as coisas de maneira diferente dos outros, né? E você faz isso. Então, parabéns para você. Saiba que a porta do nosso programa vai estar sempre aberta para você. Você também é uma pessoa que tem uma cadeira cativa com a gente. Sempre que você quiser trazer novidades, novas informações sobre a sua área, fique à vontade. Será um prazer em receber novamente, tá bom? Demorou. Carlão, aproveitando que você tocou no nome de uma empresa, a gente vai ter um programa especial sobre essa empresa, né? Mas a gente está colhendo dados, convidando pessoas, porque eu acho que esse programa, hoje nós estamos fazendo com 1h20.
se a gente, quando for fazer o especial não, né, o programa sobre a CMTC, e pelas histórias, pela quantidade de pessoas que vai ter, acho que vai ser um programa de 2 horas e meia, por aí. Mas a gente tá, Maravilha. eu e o Carlos, a gente tá aqui já bolando para poder trazer um programa exclusivamente sobre CMTC, com ex-funcionários, com filhos de funcionários, para a gente contar um pouco da história, como é que foi. Mas aguarda, a gente está montando e tal, né? Mas, Paulo, agradeço mais uma vez por você ter vindo participar da nossa live, né? De coração mesmo, né? Por isso que eu falo que o bate-papo com o Klein aqui é uma conversa com os amigos, né? Então, todo mundo que está vindo aqui são amigos que a gente conhece, que a gente tem admiração, tem uma boa consideração, e você não é diferente, né? Por isso que você está um dos primeiros programas, né? Fazer questão de estar aqui presente. E como o Carlos falou, o programa aqui, a live aqui está de portas abertas. O dia que você voltar, você vai voltar, porque a gente vai voltar a falar sobre motorista de ônibus. Tem uma outra galerinha que eu não posso ser injusto, tem muita outra gente que eu vou trazer também para poder entrevistar como motorista de ônibus. Então não dá para fazer só um programa. Então a gente vai falar mais sobre motorista de ônibus e seus sonhos. Só que também a gente vai trazer não só do urbano, vamos trazer também de rodoviário. Porque existe diferença daquele que está no dia a dia, na cidade, e também como é dirigir na estrada, virar a noite dirigindo numa estrada brasileira, que muitas não são das melhores. Mas isso é para história para outra, mais lá para frente. Mas a semana que vem eu posso falar. Semana que vem a gente vai estar na semana de eventos, né? Então a gente vai estar na semana da Bus Brasil Fest, que é a maior exposição da América Latina. Então eu vou trazer, igual como eu trouxe o Paulo, é um amigo, um irmão, que eu falo, me deu o prazer e a honra de estar fazendo parte do Portal do Ônibus, e ainda mais me deu o privilégio e a honra de ser um dos organizadores da Bus Brasil Fest. Ou a semana que vem vai inverter. Não vou estar como organizador. Eu vou entrevistar o organizador e idealizador da Bus Brasil Fest. Então, eu vou estar entrevistando o Gilberci de Mello para ele contar como é que nasceu a ideia da BBF, como é que nasceu a ideia do Portal do Ônibus e como é que a Bus Brasil Fest virou hoje o que é uma referência em questão de exposição de ônibus, onde mostra a trajetória da história do ônibus e a referência na América Latina, porque ela é a maior da América Latina. Mas isso daí, só com ele semana que vem. É só uma pausa. Só para falar para vocês que semana que vem é sobre a BBF. E olha, como é a semana de BBF, a gente pode soltar algumas novidades que não apareceu ainda não. Mas aí é só o chefe, porque eu não vou colocar o meu pescoço para fora. Mas, beleza, meus amigos? Falando nisso, até a filha dele tá assistindo, tá aqui, ó, a Giovana tá assistindo a gente, ó. Manda um abraço pra Lúcia, pras meninas aí, pra todo mundo, tá bom, Gi? E dá um puxão de orelha pro seu pai, fala pra ele que semana que vem é ele que tá aqui. Beleza? Bom, meus amigos, mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Carlão, mais alguma coisa? É isso, meu caro. Então, obrigado Paulão, por você ter vindo aí, Paulo, e aguardamos você sempre aqui, tá bom? Portas abertas sempre para você. Pessoal, eu quero agradecer aqui essa oportunidade e dizer o quanto vocês são importantes para mim. Eu agradeço cada oportunidade que vocês vão me dar e têm me dado. E Fábio, tamo junto e misturado, Paulo. Você mora aqui, ó. Você nóis, também, tamo cara. junto. Tamo junto. Meus amigos. Qualquer novidade, já sabe, né? Pode me chamar, tô preparado. Bom, meus amigos, quero agradecer a vocês que estavam nos acompanhando até agora. A gente tem uma demoradinha, porque a gente estava esperando o William para poder participar com a gente, que era o outro convidado. Infelizmente, por causa de problema técnico, ele não conseguiu entrar na live. Até apareceu ele aqui, mas a gente não conseguiu colocar a imagem. Mas ele vai voltar, a gente vai marcar um outro dia. Como eu falei, a gente vai falar de novo sobre motorista de ônibus, sobre os sonhos de ser motorista de ônibus. E o William vai estar aqui com a gente, tá bom? Mas eu quero agradecer a vocês que participaram do chat, que estavam nos assistindo aqui, mandando suas perguntas. Conto com vocês quinta, ó. Ó, eu já pensando no outro programa, ó. Aí, diretor, depois você me puxa a minha orelha. Mas conto com vocês aqui na próxima terça-feira para poder participar de mais um bate-papo com o Klein. Tá ok? Senhores, tenham uma boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Um abraço.
Curta, participe do bate-papo com Klein, enviando suas perguntas aos nossos convidados.